E, bom, vamos lá. Se a gente for rapidinho, foi rapidinho. Bom, eu fiz algumas modificações durante o percurso das aulas, porque algumas não se enquadravam 100% no projeto de aula, né? No plano de aula que a gente conversou no começo do semestre. Mas, como a gente conseguiu e teve tempo para isso, eu incluí essa aula de reflexologia podal, que faz parte das técnicas de terapia holística, terapia oriental, e que hoje tem sido utilizado, né? Tem alguns projetos que eles tentam incluir esse tipo de terapia dentro do Sistema Único de Saúde, na atenção básica de saúde, né? UBS, postinho. E aí, pessoal, a gente já viu bastante disso quando a gente falou de shiatsu, das questões das técnicas de massagem, massoterapia, manipulação, e que tem como base a medicina tradicional chinesa. Essa técnica não foge do que a gente já viu. Ela é uma técnica milenar que estimula a autocura por digitopressão, ou seja, compressão de pontos específicos na região da sola dos pés e palma das mãos. Ela é utilizada pelos orientais há muitos anos. Existem descrições de 400, 500 anos antes de Cristo que mostrava a utilização desse tipo de técnica. E não só pelos orientais, os egípcios também faziam a utilização das técnicas de massagem e manipulação como fonte de tratamento e reabilitação. Ela trabalha tanto prevenção de doenças pelo reequilíbrio energético, pelo reequilíbrio do Qi, lembra que a gente falou em Shiatsu, como fonte de tratamento quando existem alterações, doenças, patologias, distúrbios no corpo do paciente ou das pessoas que procuram esse tipo de tratamento. Ela é uma técnica que busca, tanto na sola dos pés como na parte das mãos, áreas e pontos dolorosos específicos. E que esses pontos dolorosos refletem regiões corporais, refletem o corpo humano de forma global, e aí eles conseguem encontrar quais são as áreas que apresentam maiores distúrbios ou alterações, né? Trabalha-se com estímulos nessas áreas para que você tenha os melhores resultados ou reequilíbrio energético desse paciente. Então, vai desde alívio de pequenos desconfortos, diminuição de quadros dolorosos, melhora da sensibilidade dessa região, até dores intensas e dores lacinantes, como muitas pessoas referem, que causam distúrbios corporais. Pressionar os pontos dos pés de forma em que promovam o relaxamento dessas estruturas e estimulação desses pontos da reflexologia, trabalha de forma a normalizar as condições do organismo com um reequilíbrio energético. A gente falou bastante da questão das energias, das energias físicas que são trabalhadas na medicina oriental ou na medicina tradicional chinesa. Então, a gente observou que diminuição do Qi ou aumento do Qi em excesso pode causar alterações e patologias graves, não é? Com distúrbios corporais. E aí a gente falou de todos os meridianos e quais deles devem ou não ser estimulados. Peço para que vocês deem uma relembrada naquela aulinha que a gente falou. Essa é uma técnica em que é fácil encontrar esses pontos nos pés, não é? Porque basta que você tenha um mapa de orientação e a utilização da mão do terapeuta sob a região plantar dos pés ou palmar das mãos do seu cliente, e que você, com essa compressão, vai conseguir observar regiões que essa pessoa possa apresentar alterações dolorosas, presenças de calosidades, pontos mais rígidos, endurecidos, né? Esses pontos
não mostram apenas órgãos e alterações, eles podem até revelar causas de problemas, porque como a gente viu, pelos meridianos que distinguem, né, os órgãos internos, a gente tem as alterações emocionais e cognitivas que podem estar associadas. Volto a dizer, segundo a medicina tradicional chinesa, tá? O principal objetivo das técnicas de reflexologia é corrigir os 3 fatores presentes no processo de doenças físicas, segundo a medicina tradicional chinesa, que são os processos de congestão, inflamação e tensão de órgãos ou sistemas. Só para ser mais específico, quando a gente fala de congestão, a gente está falando de alterações que são responsáveis pelo aparecimento de tumores, abscessos, regiões excessivamente edemaciadas e com processos infecciosos associados para a medicina tradicional chinesa. Para a MTC, inflamação, ela se apresenta como colite, bronquite, sinusite, entre outras condições inflamatórias, não é? E ocasionadas, inclusive, entra nessa descrição, as alterações de caráter alergogênico. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar essa palavra, né? E as alterações para a medicina tradicional chinesa que vem de tensão são aquelas responsáveis pela diminuição da eficiência de todo o sistema imunológico. Quando a gente tem um decaimento das funções, do sistema imunológico de forma geral. Bom, eu já falei, né, em slides anteriores, mas observem pelas figuras abaixo, não é? Em que vocês observam gravuras desde a época do Egito Antigo até na China, em séculos antes de Cristo, em que você observa as pessoas sendo submetidas a técnicas de tratamento, tanto podal como manual. Mas, como muitas outras técnicas, essa teve início no Oriente, né? Tanto quanto o shiatsu e a acupuntura, e não se sabe exatamente a origem, se é egípcia, se é chinesa, não é? Ou se veio de alguma outra, algum outro povo do Oriente, porque também é utilizada no Japão, e muito, tá? Mesopotâmia também. Ela foi inicialmente documentada na China, assim como o shiatsu e a acupuntura. E ela iniciou, né, os primeiros relatos das técnicas e de como isso era utilizado veio do século III a.C. Se Cristo veio há 2021 anos atrás, calcula 3 séculos antes. Quão velha, há quantos anos essa técnica já está aí, quanto que isso é utilizado. E lembrando que, né, como eu disse aqui no final desse parágrafo, essa é uma técnica que está vinculada à acupuntura, porque trabalha com o reequilíbrio energético dos pontos ou dos meridianos com elevação ou readequação da energia Qi, não é? No Ocidente, ou seja, cá onde estamos, no ano de 1895, Dr. William Fitzgerald, um médico otorrinolaringologista, descobriu que manipular pontos específicos do pé apresentavam efeitos anestésicos em áreas específicas do corpo, além, obviamente, de representar melhora de sensibilidade da região podal e melhora do padrão motor de membros inferiores. E aí ele iniciou um método chamado de terapia zonal, em que ele divide o corpo em zonas longitudinais, zonas energéticas, em um total de 10 zonas, 5 em cada pé, né?
e todas terminam na planta dos pés, 5 zonas em cada hemicorpo, e que cada uma dessas zonas vão se manifestar e finalizar na região plantar dos pés e palma das mãos. Então, aqui é a descrição do Dr. Fitzgerald. Observem que aqui nós temos, para cada lado, hemicorpo, ou teoricamente linha alba, 1, 2, 3, 4, 5 áreas, 5 regiões energéticas. Cada uma dessas 5, elas tanto finalizam na palma das mãos, como na planta dos pés. Esta aula, ela foi desenvolvida com maior ênfase na reflexologia podal, tá? A reflexologia manual, ela tem algumas diferenças. As linhas energéticas, elas não têm diferença nenhuma, porém, até as técnicas de manipulação e o posicionamento de órgãos e sistemas nesse mapa palmar, ele é diferente do que no pé, tá? Existem linhas horizontais, também descritas pelo Dr. Fitzgerald, em que ele subdivide áreas corporais, como, por exemplo, a região da área cervical, que nós temos próximo dessa volta do polegar, região torácica, toda a área do antepé, sem contar os dedos. Mediopé fica subdividido para torácica e lombar, e retropé, a área descrita como nervo ciático. Para tal, ele subdividiu em pequenas linhas que nós temos no corpo: área de cintura escapular, região diafragmática, região da cintura e cicatriz umbilical, e a área de linha pélvica, ou a área a região inguinal, a virilha, não é? E aí ele fez as demonstrações de manipulações em quais movimentos você poderia estimular de forma melhor cada uma dessas áreas zonais, dessas zonas específicas, que são regiões energéticas para o estímulo, não é? Observe como o estímulo cruzado na região de médio-pé, mais para lateral, em região de retropé, trazendo para dentro e para cima, em antepé. As descrições das manipulações são assim mesmo, tá? Lembrando que é uma técnica muito antiga, que ela foi descrita há muitos anos, trazida para o Oriente, assim como a Shantala, assim como a acupuntura, o shiatsu, e que observa-se as técnicas e a manualidade desse tipo de atuação. Mais tarde, em 1930, uma massoterapeuta americana, Eunice Ingram, eu não sei falar exatamente o nome dela, ela incorporou as técnicas de reflexologia nos seus processos de trabalho, e ela começou a fazer as descrições das regiões podais com áreas correlatas da região da raque ou da coluna vertebral. Ela estabeleceu uma correspondência anatômica do corpo e das zonas de energia nos pés, em que se verificou que o pé fornecia imagem, teoricamente uma imagem espelho do corpo. Assim como muitas das técnicas, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, e aí eu cito com mais ênfase a auriculoterapia, em que ela mostra a região do pavilhão auricular, mostra um espelho, um reflexo de espelho das regiões corporais das pessoas, né? Então, tanto o estímulo podal como o estímulo no pavilhão auricular, eles podem interferir nos processos de funcionamento de órgãos e sistemas. Essa massoterapeuta, lembrando que nessa época não era tão difundido, não existia, né, a profissão de fisioterapeuta, tá? Ela começou com a utilização das manipulações, massagens das pessoas, não é? Então, e as suas, os seus relatos, tô com dor de estômago, tô com rinite, com, sei lá, dor de cabeça, e aí ela palpava regiões dos pés
e observava rigidez nesses locais, não é? Alterações de coloração da pele, presença de calosidade, né? Quem tem muito calo no dedão, lógico, né? A pessoa tem calos nos pés e faz uso de escarpão bico fino, não é alteração orgânica que gerou essa calosidade no pé. Mas ela observava que muitas pessoas não usavam sapatos que agrediam os pés em grande quantidade ou que regiões estavam com presença de tumefação, rigidez muito grande e eram correlatas ou poderiam apresentar correlação com as queixas e os órgãos daquelas pessoas que ela estava atendendo. E aí, só conforme ela observou, essa massoterapeuta, ela iniciou um processo de descrição, em que ela tomou por base a anatomia e biomecânica do pé. E aí a gente tem que lembrar que os pés apresentam 26 ossos, de forma geral. Cada um dos pés tem 26 ossos, sendo 7 ossos do tarso, 5 metatarsos e 14 falanges, com 33 articulações, 114 ligamentos tendinosos fortes para suportar todos os movimentos do corpo. Todos os movimentos do corpo, nós temos como principal localidade de descarga de peso a face plantar, visto que somos bípedes e passamos uma grande quantidade de tempo em pé ou durante o nosso deslocamento com a marcha, que é o ato de andar, tá? Nós temos 20 músculos só na região dos pés. E aí, vamos pensar com uma maior precisão. A coxa, a sua coxa, ela não é forte? Você não tem a capacidade de sentar e levantar? Você não tem a capacidade de subir e descer um degrau? E ali você tem apenas 4 músculos: vasto lateral, medial, intermédio e reto femoral. Só no pé nós temos uma quantidade maior, 20 músculos, ou seja, a força dessa estrutura sobressai a todas as outras. Lógico que não é uma estrutura de grande especificidade, como a face palmar, né? Como a mão da gente, você não escreve com o pé, não come com o pé. Apesar de ser uma estrutura altamente treinável, como a gente observa pessoas que vêm com agenesia de membros ou falta da formação desses membros durante o nascimento, crianças que nascem sem os braços ou sem regiões de cintura escapular, não é? Mas no nosso cotidiano, observa-se que os pés, eles são estruturas de de alteração sensitiva, misericórdia, é uma estrutura que não tem tanta especificidade sensitiva como as mãos e que ela consegue nos sustentar em pé uma grande quantidade de tempo. E aí, pessoal aí que curte um saltinho, vai lembrar do pé ou vai lembrar do que eu estou falando quando você ia na balada. Agora a gente não tem vida, não tem balada, eu sei. Mas quando a gente podia sair, ia para balada e queria dar aquele arraso no look e punha aquele salto maravilhoso. Quem nunca, né? Então, a hora que você estava lá na balada, maravilhosa, espetacular, com aquele salto top e não tem um banquinho para sentar. Quanto que você não pensa na força, quanto você não pensou na força dos seus pés? E automaticamente pensou naquele chinelo havaiana maravilhoso que você tinha na sua casa. Sim, eu sei, amiga mulher, a gente pensa nisso. E a próxima balada a gente vai com o mesmo salto, porque a gente pode. E aí, pessoal, esses músculos, esses 20 músculos da região do pé, eles apresentam grande elasticidade associada a essa força física muito alta, e ainda tem mais de 7.000 terminações nervosas que permitem que
nós tenhamos capacidade sensitiva no pé, em especial na face plantar. Porém, não é uma sensibilidade sinestésica. É uma sensibilidade sinestésica, perdão. Ela não é uma sensibilidade tátil para reconhecimento de objetos, enfim. Mas é pela face plantar, e por essas terminações nervosas, que a gente consegue deambular, ficar de pé e apresentar reações de proteção. Quando você vai cair, leva o pé à frente. Quando você junta os dedos em garra para se equilibrar, como, por exemplo, a utilização de um salto alto, os movimentos de tornozelo que são feitos de forma estereotipada, por exemplo, você subir uma rampa e descer uma rampa e utilizar todas as subfases do apoio, que é o apoio inicial no calcanhar, né? Essa angulação de elevação do tornozelo, né, de dorsiflexão e flexão plantar, é feito por essas terminações nervosas. E aí, pessoal, observe nessa imagem a quantidade de ligamentos e músculos que nós temos na região plantar. Lembrando que nesta imagem, nesta fotografia, uma grande quantidade foi retirada junto com o tecido epitelial. É lógico que isso é uma imagem ilustrativa. Mas observem como existe uma correlação e uma ligação direta entre os músculos da região plantar, chamada de musculatura intrínseca do pé, e da região de panturrilha, como eles se interligam, como formam praticamente uma estrutura única. Bom, a elasticidade do pé é proporcional por sua curvatura. Pessoal, quando a gente fala essa frase, a gente tem que entender que as alterações de arco plantar, tanto pé valgo como o pé cavo, o pé plano ou o pé cavo, eles interferem na alteração de elasticidade das estruturas podais, não é? Os arcos plantares, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro, lembrando que temos 3, eles são responsáveis por absorção de choque no corpo humano. A estrutura que nós temos, que é o nosso maior amortecedor, é os arcos plantares. Né? Então, a gente subentende que o amortecedor corporal são os meniscos e os discos vertebrais. Os meniscos do joelho absorvem, sim, uma grande quantidade de choque ou de carga, não é? Porém, a função primordial destes é de aumentar a área de contato do fêmur sobre a tíbia e diminuir a probabilidade de luxação. Nas vértebras, esse disco, né, ele também absorve uma grande quantidade de choque, mas se nós não tivéssemos ele, nós teríamos uma coluna inteiriça, né? Uma vértebra colada na outra, como, por exemplo, é o osso do sacro, impedindo movimentos de rotação, lateroflexão e flexo-extensão do tronco, tá? Já os arcos plantares, que são formados por grandes quantidades de tecidos musculares, fáscia plantar, articulações e ligamentos, eles são as estruturas que mais nos apresentam com capacidade de elasticidade no pé e absorção de choque e impacto. São estruturas muito fortes e, ao mesmo tempo, excessivamente elásticas, que podem suportar até 200 quilos de peso. O que nos permite andar, correr e saltar. Professora, mas eu peso 60 quilos, 70 quilos. Você pesa 60 quilos aí, sentadinha e paradinha. Cada vez que você anda, você, pela descarga de peso, aumenta o impacto, o que vai ocasionar um aumento do peso, um aumento da força exercida sobre essa região. Se você correr, automaticamente vai aumentar mais ainda a força exercida nessa região, pular, enfim, e assim sucessivamente.
E essas curvaturas, elas são principais amortecedores para as batidas dos pés contra o solo e impedem a transmissão exagerada de força do solo para outras estruturas corporais. Para a medicina tradicional chinesa, a gente viu que a região do solo, o chão, é uma área de absorção e de transmissão de grandes quantidades de energia. Então, os pés, por tocarem diretamente o solo, são responsáveis por disseminação e absorção de energias vitais, né? Quando você dissemina energia pelo ato de deambular, ficar de pé, correr, pular, enfim, todas essas atividades, você está trocando energia vital com o meio ambiente. E um dos fatores é a utilização da face plantar no solo, né, no chão. Bom, essa frase ela é bem bacana, né? E ela fala que o homem vem dando cada vez menos importância para os pés, o que é verdade, não é? De acordo com a nossa evolução, e aí eu não estou falando só da evolução industrial, nós estamos falando, inclusive, por exemplo, da evolução da moda, das alterações do padrão de moda, não é? Os pés, eles são vestidos, calçados, apertados, torcidos, né? A gente observa aí uma moda muito grande que ainda entra em vigor da utilização de sapatos de bico fino, tanto sapatos de salto como as sapatilhas, em que a ponta dos pés, os dedos, são comprimidos contra a estrutura desse calçado, causando inclusive deformidades nessa estrutura, como o hálux valgo, que é o joanete. Presença de calosidades, a utilização de sapatos de salto muito fino, que fazem com que a estrutura de pé e tornozelo tenham que ocasionar contrações musculares muito grandes para manter, a pessoa equilibrada, não é? Mas a gente observa que utilização de sapatos fechados, solas excessivamente rígidas, que evitam a estimulação dessas zonas reflexas do pé, causam estagnação da energia corporal, além de tensão dos tecidos musculares e pode gerar, inclusive, processos inflamatórios, como fasciite plantar, esporão de calcânio, e dificulta o reequilíbrio físico-energético, inclusive com alterações psíquicas, tanto a curto prazo como a longo prazo, segundo a medicina tradicional chinesa. Quando você está com um sapato, uma roupa, qualquer coisa muito apertada, com o passar dos minutos, das horas, a pessoa não vai se tornando irritadiça, não sei explicar a palavra, não sei nomear, mas a pessoa não fica nervosa, irritada. Imagina você com aquele sapato apertado por longos períodos. Mas eu vou e tiro. E se você não pode? Não é? E se aquilo é um EPI, algum outro tipo de sapato específico para um mês? Você tá trabalhando, sei lá, em algum local, andar no meio da rua sem sapato, meio-dia, no piche fervendo de Rio Preto? Não vai, né? Mas vamos visualizar essa cena, como a pessoa não ficaria irritadiça. E ao longo dos anos, como é que nós não podemos sofrer influência por um desequilíbrio energético e a utilização de grandes quantidades de sapatos ou estruturas que podem causar essa compressão e estagnação energética? E aí, aqui eu coloquei duas fotos que são muito legais para a gente fazer essa discussão, né? A gente está falando de profissionais, atletas, bailarino é atleta, bailarina é atleta, em que vocês observam como os pés dessas pessoas apresentam tantas deformidades, não é? A bailarina, principalmente a bailarina clássica, quando ela faz a utilização da sapatilha de ponta, não é? Toda a descarga de peso, durante o salto, durante o movimento, os movimentos que ela faz, tudo que deveria ser absorvido pelo arco plantar é absorvido pela ponta dos pés. Ponta dos pés, não, ponta dos dedos, não é? Aqui é um jogador de rugby, em que essa aqui é uma bailarina, esse é um jogador de rugby que tirou a foto do próprio pé,
né, depois do jogo, como é que ele precisa enfaixar o pé para caber dentro da chuteira dele lá, eu não sei o nome não é chuteira, sapato, chuteira, enfim, para caber, conseguir utilizar. Imagina você passar um monte de micropor no seu pé para calçar o teu sapato aqui agora, não é? Então, como é que para uma finalidade qualquer, tanto esportiva como para sair, para ir para balada, a gente gera um sofrimento para essa estrutura essa que é tão importante para a gente. Bom, só para relembrar, a gente tem que entender que para a medicina tradicional chinesa, a gente recebe energia, chamada energia yang, energia quente, energia agitante, que vem do céu. Não é? Essa energia é absorvida pelo topo da nossa cabeça e ela é transmitida por todos os meridianos corporais. Já a energia yin, uma energia fria que nutre e acalma, ela vem da terra, através da sola dos pés. Né? E aí, só abrindo um parênteses aqui, não é incomum que os médicos da medicina tradicional chinesa ou outros profissionais, como reflexologistas, quem aplica shiatsu, acupunturista, oriente os clientes a deambular, andar em casa ou em outras, em areia, na praia, numa grama, na terra, descalço. Tá? A partir do momento em que, perdão, saiu eu, mas a palavra é que, a energia yang, ela penetra no corpo, ela percorre o corpo, gerando atividade física em decorrência da passagem dessa energia. O excesso dessa energia, ele é descarregado no chão, no solo, através dos pés. Ao mesmo tempo que se recebe a energia yin através da sola dos pés, promovendo o equilíbrio das energias corporais. Então, energia yin, que é calmante, fria, nutridora, ela é absorvida pelos pés e dissipada pelo topo da cabeça. Já a energia yang, que é uma energia quente, ela é absorvida pelo topo da cabeça e dissipada pelo pé. Hoje, não é muito comum que as pessoas façam uso de chapéus, né? Com algumas exceções, você viu o pessoal de boné, mas a grande maioria das pessoas não utiliza chapéu, né? As meninas até prendem o cabelo, mas com algo que é mais fácil de soltar. Mas você, quando foi para uma festa ou um casamento, alguma coisa, que fez um penteado, né, e que o cabelo estava excessivamente preso, comprimido, a hora que você soltou, você não teve uma sensação de relaxamento, de alívio tão grande? Né? E muitas vezes não chegou a puxar a ponto de tracionar e arrancar o cabelo, mas simplesmente o fato de tirar uma tiara, um arquinho muito apertado, isso não causa uma sensação de alívio e relaxamento? Bem como quando a pessoa está muito nervosa e irritada, andar descalço em várias superfícies, como terra, grama, areia, chão de piso frio, isso não causa um relaxamento, uma dissipação energética, uma diminuição de alterações dolorosas? As zonas reflexas, elas funcionam como fio terra, em que liga o órgão diretamente com a energia do solo, fazendo com que sejam descarregadas toxinas que bloqueiam a energia vital e impedem o fluxo de energia. A gente falou em shiatsu que o excesso das energias, tanto yang quanto yin, elas alteram os padrões funcionais. E aí, por exemplo, se a gente sabe que o yang é uma energia excitante, próximo do meridiano do estômago, uma energia excessivamente excitante vai excitar o órgão. Excesso de excitação no órgão vai ocasionar dores de estômago, excesso de produção dos ácidos estomacais, que podem causar gastrites e úlceras, e assim sucessivamente, não é?
E é lógico, existem vários órgãos, como por exemplo na região cefálica, na cabeça, né, em que a pessoa pode apresentar desequilíbrios energéticos próximos dessa área, dessa zona, que vai ocasionar, por exemplo, quadros de cefaleia, de enxaquecas, não é? No local que se corresponde ao órgão ou ao sistema que está impresso na região de sola dos pés, essa área fica levemente saliente, com a intenção de que se estimule naturalmente a região quando a gente pisa no chão, para que, pelo fato de você deambular e pisar no chão, tenha melhora de a compressão desses pontos, né? E melhora de função desses órgãos ou desses sistemas. Só uma curiosidade: muitas pessoas indicam que crianças autistas, crianças com alto grau de irritabilidade, crianças que não dormem direito, crianças que estão em fase de formação, que elas caminhem, deambulem, brinquem sem sapato. O pé, ele está em um processo de formação contínua, né, na criança na primeira infância. Então, as curvaturas dos arcos plantares, eles vão se formar a partir dos 6, 7 anos de idade, não é? Então, até lá, é importante que esses órgãos, quanto maior contato eles tiverem com o solo, melhor vai ser para a medicina tradicional chinesa, melhor vai ser a troca de energia, né, com essa do pé, da face plantar com o solo, com o chão. E cada uma das polaridades, elas apresentam alterações específicas. Então, uma é o contrário da outra. O excesso de energia yin, a pessoa se torna muito receptiva, um frio nas extremidades, pés e mãos muito altos, alta umidade, é muito vinculado à terra e à noite, não é? Outono e inverno são estações que são muito associadas à energia yin. Pessoas com excesso de líquido, edema de membros inferiores, pessoas que apresentam edemas corporais muito grandes, então estagnação dessa energia, né? Ou até a falta exagerada dela. Porque a falta de sapato apertado o dia inteiro, então diminuição da absorção desse tipo de energia. É uma energia que está muito vinculada a processos degenerativos, artrite, artrose, tendinopatias, não é? Então é a falta de energia ou a sua estagnação faz com que possam aparecer esses tipos de alteração, em especial, para o caso da gente, as deficiências, sintomas crônicos, como dores crônicas, fibromialgia, outras doenças, né? O processo degenerativo que eu já falei, e deficiência de capacidade de relaxar as estruturas corporais. Quando eu vou na praia, eu fico super relaxada. Quem aqui vai à praia de sapatilha, tênis? Eu vou na praia de tênis. Eu também vou de sapato, né? Na verdade, eu vou de chinelo até na praia. E a hora que você entra na areia, você fica de sapato? Fala para Jesus, aquela areia entrando tudo por dentro do sapato assim? É lógico que não. A gente tira o sapato e anda descalço. Olha a troca de energia que você tem. Eu ando de chinelo na areia. Quando a areia tá muito quente, né? Mas fora isso, para chegar ali no mar, próximo dele, você não tira o sapato, né? E aí você tá toda molhada, todo molhado, você vai ficar de chinelo ali naquele mar maravilhoso, né? Vai esfregar o pé na areia ali. Então, pessoal, são coisas que a gente consegue associar pelos processos e por tudo que a gente observa que as pessoas têm do dia a dia. Quando você chega em casa, qual a primeira... Quando você chega em casa, a gente não tá saindo, né? Mas qual a primeira coisa que a gente fazia quando a gente chegava em casa antes? Tirar o sapato, né? A primeira coisa que a gente faz, põe a bolsa no canto, a mochila no outro e tira o sapato. Aí já calça aquela havaiana gostosa ou anda descalço, enfim, até diminuir
né, a agitação, a gente poder escovar um dente, dormir, jantar, enfim. E como é bom, como é importante. A energia Yang é uma energia que está muito associada a sintomas agudos, não é? Um processo inflamatório agudo, uma contusão, então você vai palpar a região, você vai observar o infarto agudo do miocárdio também, não é? Pode estar associado à energia Yang. Apertar o ponto do coração do pé não vai fazer a pessoa não infartar. Então, a qualquer sinal ou suspeita de, chama emergência. Processos de tensão física, quando você observa que a pessoa mantém os ombros excessivamente elevados, você encosta em regiões corporais dessa pessoa, ela está rígida, dura, entumecida. Pontos, gatilho, por exemplo, são muito vinculados à presença de excesso ou estagnação da energia Yang. Processos infecciosos, né? E aí a gente falou bastante lá em dermato do que é uma ferida infecciosa, e da mesma forma que eu dei exemplo do infarto agudo do miocárdio, não adianta apertar o pontinho no pé do órgão para melhorar a circulação energética se a higiene não estiver correta, se o profissional da enfermagem não estiver assistindo essa pessoa, a ferida dele vai piorar e vai agravar, tá? E é muito associado à pele, quando a gente está falando, por exemplo, de processos alérgicos. Prurido, aparecimento de manchas, alterações de coloração na pele, está muito vinculado a alterações de estagnação ou falta de energia Yang. E aí, pessoal, aqui é só a título de curiosidade, em que a gente observa o hieroglifo referente, né, ao nome da energia, Yin e Yang, onde você tem uma tradução feminino, passivo, princípio negativo da natureza, lua, norte, e o seu oposto sendo Yang. Eu trouxe essas letras chinesas só a título de curiosidade, não interfere em absolutamente nada. Mas em muitos livros, texto, que quem tiver interesse de pesquisar e olhar, a capa do livro às vezes vem com essas duas imagens, essas duas figuras. Não que a gente vá saber ler chinês antigo, mas é legal ter esse conhecimento aí. E aí, pessoal, toda a manipulação e todo o intuito é dado na tentativa de que haja um equilíbrio dessas duas energias, assim como no shiatsu, na acupuntura e em outras técnicas. O equilíbrio energético yin e yang vai fazer com que a pessoa apresente uma vida boa, livre de patologias, distúrbios ou doenças. Diminuição da energia yin automaticamente dita aumento da energia yang, bem como diminuição da energia yang dita aumento exponencial da energia yin. E como a gente viu, cada uma dessas energias apresentam polaridades e características específicas que são opostas, né? Então, a pessoa, durante a sua coleta de dados, ela te refere que ela está com dificuldade de criar, eu sou uma professora primária, estou com dificuldade de elaborar exercícios, de elaborar atividades para os meus alunos, não é? Ou pessoas que têm dificuldade de demonstrar empatia, não é? Olha aí no IN, falta de receptividade, pessoas que são excessivamente empáticas e que não conseguem falar não ou negar alguma coisa para alguém. Então, são essas subdivisões que a gente tem que ter em mente quando a gente for avaliar o nosso paciente. Quando você for tentar entender e como diagnosticar. Olha, tenta andar mais descalço, não prende tanto o cabelo, não faça isso, melhora aquilo. Isso tudo tem que ser pesado de acordo com o que você vai observar das alterações físicas e corpóreas do seu paciente. Quando a gente encontra uma região podal em que as terminações nervosas estão muito sensíveis, ou seja, regiões muito dolorosas, é porque existe uma formação parecida com formações de cristais na região podal. Uma das justificativas da reflexologia podal é que o pé, ele apresenta
uma imagem corporal de espelho nossa, como se fosse uma descrição corporal nossa, em que alterações físicas e funcionais de outras estruturas corporais ou de órgãos internos podem provocar o aparecimento de tumefações, regiões mais endurecidas e elevadas, em que nós temos presença de cristais internos. Essa presença e deposição de cristais, e é lógico que eu não estou falando de um cristal Swarovski, tá? Lembrando que sal, aquele sal de cozinha que você tem lá, é um cristal. Só que é um cristal muito pequeno. Eu estou falando do sal refinado, tá? Não estou falando do sal grosso, não. Bom, essa cristalização dessas regiões interfere na circulação sanguínea e energética do órgão ou do sistema, né, que é correspondente à área reflexa, e o impede de ter um funcionamento normal. Lembrando que se há formação de cristalização, automaticamente a troca energética yin yang dessa região de zona de meridiano vai ficar dificultada ou até mesmo escassa. Estimular essa região, essa área, faz com que a gente tenha uma possibilidade do refúgio ou de diminuição dolorosa, que vai ser levada embora e da circulação ser restaurada e normalizada nas partes ou regiões afetadas. Estimular por dígito pressão, pela utilização do punho e da mão essas regiões, faz com que a gente tenha uma diminuição dos processos e das disfunções físicas e corporais daquela pessoa. E aí, pessoal? A gente observa que essa é uma técnica que ela vai ser realizada bilateralmente, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo, em que a utilização é de estímulo por dígito pressão do polegar do terapeuta, utilização dos nós dos dedos, quando a gente trabalha com o dedo fletido, para compressão de pontos específicos, e movimentos e exercícios de manipulação desses órgãos e estruturas. Muitas dessas zonas, elas ficam especialmente sensíveis ou apresentam quadros dolorosos espontâneos quando os órgãos estão em desequilíbrio. Por exemplo, dor na região calcânea, ela pode iniciar no calcanhar, no tornozelo, bem ali no maléolo lateral, do nada, uma dor localizada ali, e aí atribui-se o diagnóstico de fasciite plantar, esporão calcâneo, tendinopatia dos fibulares, e aí a pessoa logo mais vai apresentar um quadro de hérnia de disco, radiculopatia lombar, enfim, várias outras alterações. Para a medicina tradicional chinesa, esse ponto energético final aí seria a área em que iniciou uma alteração, uma disfunção, e que demonstrando que essa área, que essa região já apresentava um desequilíbrio energético. Lógico que a patologia ou a disfunção pode se manifestar logo ali, mas é mais comum que outra região, outra zona, outra área reflexa, ela apresente a disfunção, ou seja, a área que você mais usa, né? Bom, através das massagens dessas zonas, nós vamos melhorar a circulação sanguínea e energética de cada órgão, melhorando a energia vital corporal generalizada, proporcionando assim um relaxamento total das estruturas físicas e melhora do trabalho orgânico geral. É importantíssimo a manutenção do equilíbrio químico e energético corporal das pessoas, a fim de que essas regiões nervosas, esses terminais nervosos que são muito delicados, em que você consiga dissipar esses depósitos cristalinos e que a pessoa volte a ter uma função orgânica dentro do padrão de normalidade. Bom, nós vamos falar um pouquinho das principais teorias
que explicam a eficiência da reflexologia podal. Bom, já falei até agora da produção de cristais, e ela é, sem dúvida nenhuma, a mais aceita, em que fala que, devido à grande quantidade sanguínea que passa pelos pés, podem ocorrer obstruções próximo desses 26 ossos que nós temos dos pés e que, obviamente, eles coincidem com as zonas reflexas corporais. O peso, o sedentarismo, o fato da pessoa não andar descalço, ou pior, andar com utilização de sapatos muito apertados e que causam deformidade do padrão, né, das articulações dos pés, podem contribuir para o aparecimento dessas formações de cristais na região reflexa da face plantar, os quais impedem o livre fluxo da circulação e que fazem ou provocam o aparecimento de doenças sistêmicas. Eliminando esses cristais, o indivíduo vai ter um processo de estimulação de autocura corporal e, consequentemente, melhora do quadro. Bom, segunda teoria é a medicina tradicional chinesa, em que afirma que estagnação da energia vital, a diminuição da sua concentração, faz com que o organismo manifeste distúrbios, doenças ou processos dolorosos. Através de movimentos de sedação ou tonificação, sedar, estimular o ponto em sentido anti-horário. Tonificar, estimular o ponto com a digitopressão, aperta o dedo e fica rodando no sentido horário. Através desses movimentos, a gente pode equilibrar, auxiliar no equilíbrio dos processos energéticos corporais, o que vai melhorar a qualidade de vida de forma generalizada da pessoa. A teoria das terminações nervosas diz que os pés, por serem riquíssimos em terminações nervosas, eles têm uma topografia local em que nós temos a imagem reflexa espelhada dos órgãos e sistemas corporais. Impulsos são codificados enviados em forma de descarga elétrica para a região encefálica, explicando quais são as funções normais ou anormais dos órgãos e sistemas. Quando existe uma debilidade ou dificuldade funcional de um tecido, órgão, em levar respostas aos estímulos que são dados e provocam pequenos curtos-circuitos que são chamados ou captados e registrados em várias terminações nervosas, não é? Ou em várias terminações nervosas que estão nas zonas reflexas, deixando essas terminações mais ou menos sensíveis, dependendo da gravidade e tempo em que essa estrutura está com alteração ou debilidade. Ao localizar essa área e manipular essas terminações nervosas, a gente pode estimular cada célula e região debilitada. Mesmo de forma distante, a gente pode reagir aos estímulos e passar a trabalhar de forma melhor. E aí, pessoal, essa é a teoria das terminações nervosas, em que nós temos, observe pela imagem, a digitopressão ou compressão da zona reflexa, da área reflexa específica, leva a informação para o sistema nervoso central, região de tálamo, que leva a informação para o córtex e automaticamente vai levar informação para a região do órgão que você está tentando estimular. Bom, pressão adequada. Pessoal, aqui é uma pressão bem profunda, até porque a gente precisa vencer a barreira epitelial, vencer a pele do paciente, que é bem mais grossa. Passa a mão no seu rosto e passa a mão no seu calcanhar. Qual que é mais grosso? Não é aquele que suporta o peso. E a primeira sessão, normalmente você vai quantificar quanto de pressão a paciente ela suporta, não é? Quando o cliente ele sente cócegas, a gente tem que apertar um pouquinho mais. E se o paciente, obviamente, estiver com muita dor, diminuir a pressão dos dedos das mãos
para que ele tenha um alívio de sintomas. Na mesma sessão, a gente pode ir apertando um pouquinho mais, diminuindo aí aumentando, perdão, essa pressão exercida pelos dedos para ocasionar, enfim, para você observar qual é o máximo suportado pelo seu paciente. E aí aqui, ó, são fotos ilustrativas, obviamente, só para a gente lembrar que essa pressão não precisa ser realizada só com o polegar. Pode ser feito por meio de dígito pressão com a utilização do nó do dedo. O nó do dedo é essa articulação metacarpo-falangiana, tá? Bom, e como que a gente procede quando você está manipulando, apertando o pé do seu paciente e você observa que ali tem uma área excessivamente dolorosa? Quando a gente observa um reflexo sensível nos pés, a gente tem que aplicar uma pressão bem leve nessa área e trabalhar por um período de 1 a 3 minutos sobre ela. O tratamento nunca deve ser aplicado continuamente sobre o mesmo ponto reflexo, porque você pode gerar lesões e causar uma dor local bem grande, importante para o seu paciente. Mas ele é muito eficaz quando a gente passa dessa área dolorosa para áreas correlatas ou áreas próximas e retorna para essa região ou essa área reflexa da face plantar. As áreas de desconforto, elas vão desaparecer à medida que a saúde e equilíbrio passam a ser restaurados, né? É lógico que muitas vezes a gente não vai conseguir observar isso dentro da primeira sessão, mas que durante o tratamento, você vai ver que essa pessoa chega lá no seu consultório, onde você estiver atendendo, você vai manipular ou palpar o pé dela, e essa pessoa não vai referir dor ou incômodo constantemente nas mesmas áreas que foram manipuladas e apertadas. E aí, pessoal, quando a gente fala de zonas dolorosas, obviamente que essas zonas elas são encontradas quando há palpação. Mesmo em tempos de pandemia, a gente pode usar luva, passa álcool gel, mas existe a necessidade de palpar a face plantar, ou seja, palpar os pés do paciente, para que a gente sinta quais são as áreas de presença de maior concentração de cristais e para que a gente possa relaxar ou estimular essas áreas. O número de sessões. Após o primeiro dia de tratamento, normalmente a pessoa já relata melhoras dos sintomas. E algumas irritações corporais podem ocorrer devido ao processo de desintoxicação, como aquela sensação de peso nas pernas, enjoos, algumas pessoas com dor de cabeça, outras começam a relatar que o nariz passa a escorrer bastante, né? E que o tratamento poderá ser feito uma vez por semana, não sendo recomendado um tempo menor que este para não obter estimulação excessiva, assim como a reflexologia podal, a acupuntura, o shiatsu, também orienta-se a utilização desse tipo de tratamento uma vez por semana. Você pode combinar diversos tipos de tratamentos com o seu paciente, como, por exemplo, cinésio, eletro, enfim, os recursos fisioterapêuticos em uma sessão e numa próxima sessão a utilização da reflexologia podal. Bom, e a gente tem que observar as principais reações do paciente durante o tratamento. As mudanças de expressão facial, contração muscular aleatória e visível, sensação de relaxamento profundo e sono, ondas de calor, quando existe bloqueio de energia, sentimentos de euforia ou depressão, né? Tem pessoas que a hora que começa a rir, brincar, fica animado na sessão de massagem, mas tem pessoas que começam a chorar de soluçar, né? Parece sensação de expansão ou de compressão. Ai, parece que minha barriga tá esticando, parece que minha barriga tá inchando, meu pé tá inchando, enfim. Dores repentinas, uma pontada, uma agulhada, uma ferroada no local ou no órgão, quando existe esse desbloqueio energético.
grande quantidade de coriza, já citei isso anteriormente, quando está manipulando a região da cabeça, e sensação de formigamento e parestesia. Existem outros sinais e sintomas, mas esses são os principais. E aqui o que a gente procura, né, das reações entre os tratamentos. Então, saiu do seu consultório até ele vir na próxima semana, ele pode te referir estado de relaxamento profundo, alterações no padrão do sono, tanto para melhor como para pior. Alguns sonhos que se tornam mais frequentes e até perceptíveis, não é? Com descrições mais elaboradas, mudanças emocionais, com grande consciência dos sentimentos. Ai, eu tô tão triste. Ai, depois que eu vim aqui eu comecei a ficar tão alegre. Enfim. Ai, eu tô muito medrosa. Aumento da transpiração, melhora em textura do tônus da pele no local em especial. A urina turva, que é o xixi turvo, com grande quantidade e alterações maior quantidade, alterações do odor, aumento da atividade dos intestinos, presença de processos inflamatórios como resfriado, espirro, olho lacrimejante, dor de garganta, febre, né? Necessidade de beber mais água e recorrência temporária de doenças prévias, né? Pode voltar a doer aquele tendão que tinha sido tratado, né, do processo inflamatório. Eu posso vir a ter aumento, por exemplo, da dor do meu estômago e por aí vai. A aplicação inicial deve perceber as áreas sensíveis e sinais de espessamento ou tensão, e o paciente precisa estar em uma posição confortável, sentado ou em decúbito dorsal, porque nós vamos estimular os pontos. Obviamente, você vai pegar no pé da pessoa. Se ela estiver de pé, ela vai cair, porque ninguém aguenta ficar meia hora, 40 minutos igual Saci Pererê. Não dá, né? Mas a pessoa deve estar o mais confortável possível. Pode apresentar silêncio, música, mas o ideal é que essa técnica não seja realizada em locais de muita movimentação. Eu vou abrir uma esmalteria e aí a pessoa vai fazer o pé lá, vai ganhar uma reflexologia. Olha, até pode ser aplicado um pouquinho, né, para fazer divulgação desse trabalho, mas imagina sábado à tarde, aquela galera indo fazer unha e escova, o barulho do secador de cabelo, as manicures gritando que é o esmalte. Imagina se tem a possibilidade de ocasionar relaxamento ou troca energética, né? O terapeuta sempre vai estar sentado, ou o terapeuta pode estar em pé, com o olhar voltado para a sola do paciente. Então, você vai sentar na frente do pé dele, mas na frente da sola do pé dele. E vamos iniciar o processo de manipulação com movimentos das mãos, né? Deslizamentos superficiais, utilizando o polegar, segundo ou terceiro dedo, para a gente estimular essas regiões ou essas áreas. Vamos verificar se há presenças de calos ou áreas de rachadura, regiões da pele que estão mais endurecidas, verrugas, manchas e sinais de perda de continuidade da pele, lesões, machucadinhos, não é? Para a gente tomar um pouco cuidado com algumas patologias, como as alterações vasculares. A gente falou bastante em dermato, né, sobre as feridas vasculares, arteriais e venosas, e o diabetes mellitus, né, que são feridas de difícil resolução e que muitas vezes elas aparecem pela diminuição da capacidade sensitiva. Para relaxar, trabalhar a respiração do paciente associado, você vai estimular em movimentos anti-horários a área do pé e pedir para que esse paciente faça respirações mais profundas, mais leves, mais relaxadas. E a gente inicia com técnicas e movimentos da massagem clássica,
né? Sem utilizar inicialmente a dígito-pressão ou a pressão dos dedos no local. Então, você vai fazer movimentos de deslizamento, amassamento, tração, compressão, enfim, até a gente chegar na estimulação específica do ponto doloroso. Existem algumas técnicas iniciais que são muito bem-vindas, como a utilização de alongamentos manuais de forma ativo assistido, né? Contatos e deslizamentos superficiais e profundos, assim como toda e qualquer técnica de massagem. Respeitar a pressão utilizando o polegar ou indicação. Pressão e liberação, pressão e rotação, pressão e vibração no local. E o amassamento circular com a utilização do polegar e do indicador. O tempo utilizado para cada toque da reflexologia, de 10 a 15 movimentos, ou de 10 a 15 segundos em cada ponto, de 10 a 15 movimentos por 2 segundos em cada ponto, no mínimo, podendo ficar um tempinho maior, até uns 5 segundos e 10, tá? A gente finaliza com a técnica de escalda-pés, que pode se utilizar 30 gotas de óleo essencial e deixar essa região em imersão por 20 minutos. É muito benéfico. Ou apenas a utilização da água morna. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de hanseníase, muitas vezes a gente observa que a face plantar desse cliente, ela ficou muito rígida, muito ressecada. E aí, esse é um paciente que a gente pode orientar, por exemplo, a utilização do escalda-pés. Vai mergulhar o pé dentro de uma bacia com água, água essa que deve estar em temperatura ambiente, e deixar ali por 20 ou 30 minutos. A sessão, geralmente, ela gera em torno de 30 a 40 minutos, tá? Mas pode ser utilizada ao final como recurso auxiliar. Olha, eu fiz toda a reabilitação do equilíbrio, eu melhorei o posicionamento dos pés, enfim. E aí agora eu vou finalizar com alguns movimentos ou a técnica de reflexologia podal, tá? Bom, esse daqui eu não deveria nem falar. São as contraindicações básicas para qualquer tipo de patologia. A gente deve ter um cuidado excessivo com pacientes que apresentam neuropatias, diabéticos e pacientes que têm alterações de deformidades do pé torto congênito, depois de acidentes automobilísticos, né? Bom, pacientes com diabetes, em especial os insulinos dependentes, gestantes e crianças pequenas, recebem uma atenção especial, tá? Os diabéticos, porque apresentam deficiência sensitiva, muitas vezes, desses locais, e gestante e crianças pequenas, porque eles apresentam alteração alteração do reconhecimento do tipo de dor, que ela é ou não suportada, tá? Devido à dor, a experiência dessas pessoas, normalmente ela não é benéfica quando você comprime essas regiões ou essas áreas que apresentam pontos de cristalização e que pode ocasionar excessiva dor local. As sequências de manipulação. Vamos iniciar pelos exercícios de alongamento e amplitude de movimento, tanto da região dos dedos, dobra, estica, abre e fecha, como das áreas metatarsais, né? Ele segura com uma mão e mexe, balança com a outra. Estímulos para melhora da amplitude de movimento global, dorsiflexão, flexão plantar, movimentos de inversão e eversão. E aí a gente já entra no processo de reabilitação. Meu pessoal, esse aqui é um mapa reflexológico corporal. Entendam que cada um desses pontos corresponde a uma região ou uma zona corporal. Um pé é diferente do outro.
Até porque nós temos maior quantidade de estruturas de um lado do que do outro. Por exemplo, observe toda a região de médio pé, como é que nós temos a área do fígado bem expandida e como é que ela fica diminuída no pé esquerdo, não é? Cólon ascendente e transverso do intestino no pé direito, parte do cólon transverso descendente sigmoide reto no pé esquerdo. E assim para cada um desses órgãos. Cada um desses órgãos ou dessas regiões devem ser comprimidas e observar se existem as presenças de cristalização dessas áreas, não é? E com a utilização da digitopressão, tentar relaxar, soltar essas presenças de cristalização ou essas áreas de cristais, tá? A face dorsal do pé também apresenta correlação com órgãos ou estruturas internas, não é? Então, a gente observa que a região, ó, dorsal do antepé, divisão de médio pé para antepé, ela está muito associada à área do pulmão, né? Tanto direito quanto esquerdo, em que as costelas também estão correlacionadas nessa área. E aí, uma curiosidade. Para a medicina tradicional chinesa, quando a pessoa apresenta alterações pulmonares, eles fazem essa avaliação do pé, tanto face plantar como região dorsal, né? A face plantar, pela descarga de peso corporal, é muito difícil ficar edemaciada, inchada, mas a região do dorso, não. Né? E aí, aqui, pessoal, a gente observa, ó, toda a curvatura. Observa como é uma região reflexa. Não parece que isso aqui é um rosto, uma cabeça, ó. Cervical, torácica, lombar, sacro e região coxígea. Aqui nós temos os órgãos internos, testículos e ovários, canal da virilha, nódulos linfáticos, tubas uterinas, não é? E a área de joelho, nessa face lateral e posterior aqui. Bom, para que se estimule zonas de cabeça, observe todo o trajeto da coluna, né? Lombar, torácica, cervical. A estimulação das regiões de zona reflexa na região plantar do polegar e na região dorsal dos mesmos, como foi a descrição dessas zonas reflexas pelo Dr. Fitzgerald. Toda a manipulação, como vocês podem observar pelas fotos, é feito pela utilização da digitopressão, mas pode ser a utilização do nó do dedo, como a gente observou em outro slide. A região do peitoral, ela é feita associada de um lado e do outro, em que esse risco que foi feito aqui no meio, ele trabalha para dividir a região, vírgula, cardíaca e a área pulmonar, tá? Essa manipulação é feita em toda a face plantar e pode ser estimulado para finalizar a região dorsal. Observe como é um procedimento ó, da região dorsal, em que você até pode retornar e retomar esse movimento na região plantar. Regiões abdominais. Realizados movimentos de compressão e digitopressão na área do médio pé, não é? A gente vai trabalhar com movimentos de lateralização, movimentos em diagonal, movimentos de medialização, diagonal, como eu já falei, trabalhando sempre no tentativa de reconhecer as áreas que apresentam maior quadro doloroso ou presença de cicatrização. Aqui, a gente tem que seguir a trajetória do intestino. Você vai estimular dos dois pés ao mesmo tempo, em que a gente inicia a estimulação por digitopressão em todo o cólon ascendente,
o colo transverso do pé direito, que passa automaticamente para o pé esquerdo, e descer todo o colo descendente, sigmoide e reto, para estimular as funções intestinais normais. A área de região pélvica, ela segue todo esse trajeto da face posterior do maléolo, ascendendo ou subindo pela perna. E aí aqui a gente comprime a região, tanto em movimentos de inferioridade como de superioridade, estimula as áreas as costas corporais, estimula esses órgãos e sistemas, mas aqui um cuidado especial na região de maléolo, tanto medial quanto lateral. Você vai apertar o osso com muita força, vai doer, né? E aí não é presença de cristais. Então, cuidado especial com as áreas de regiões corporais, né? E aí, olha, realiza-se movimentos de compressão sobre toda a face lateral para que a gente consiga melhorar o padrão energético do nosso paciente. Esse é um poema de uma terapeuta reflexologista chamada Leila Carneiro, em que ela fala da face plantar como caminhar firme, como dizem, não significa somente colocar os pés no chão, um após o outro, mas também saber qual direção seguir. Não significa ignorar o passado, mas guardá-lo na memória como lição cumprida. Nos nossos pés encontramos muito mais do que apoio, equilíbrio e a delicada ação de percorrer os muitos caminhos da nossa vida. A gente encontra nós mesmos e conseguimos construir uma vitoriosa essência, pois em seu grandioso trabalho, ela está falando dos pés, refletem singelos toda a nossa essência. Pessoal, esses foram os livros que eu utilizei para preparar as aulas, bem como todo o material que a gente viu na aula de shiatsu, tá? Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas. Agradeço quem ficou até agora aqui comigo. Oiê! Quem não ficou, essa é a última aula do semestre, né? A próxima aula, no dia 11, é a prova teórica semestral e eu fico à disposição para alguma dúvida, tá bom? Obrigada a todos e até mais.